ela passou a frequentar a igreja adventista, aceitou Jesus completamente em sua vida e criou seus 8 filhos nos bancos da igreja. Hoje, 3 dos seus filhos são pastores, sendo o mais velho presidente da Associação Indiana. Já as 3 filhas trabalham como professoras na escola adventista e o filho mais novo é um membro ativo na igreja. Kamalama foi desenganada pelos médicos, mas através do poder de Jesus, conseguiu se recuperar. Hoje ela tem 72 anos e, por causa de sua confiança em Deus, sua numerosa família aprendeu a caminhar com Cristo. Parte da oferta do trimestre irá ajudar a construir 2 igrejas em Bengaluru, onde Kamalama vive. Sejamos liberais. Feliz sábado da igreja. Que o Espírito Santo de Deus continue habitando na nossa mente, no nosso coração, a cada dia e eternamente. Amém? Então, mais uma vez aqui, pedindo a colaboração de vocês. Hoje a lição está muito boa, fala da educação, e ninguém pode falar melhor na educação, mas eu vou priorizar a mãe. A mãe, a educação realmente. O pai não educa o quanto a mãe educa. Eu sempre elogio muito as mulheres. Às vezes eu fico pensando que as mulheres, assim como que Deus fez a mulher, muito diferente do homem, né? A mulher sem falar para descrever a natureza da mulher. Eu tiro o chapéu para as mulheres. Mas antes disso, feche seus olhos, curve as suas frontes e vamos falar com Deus. Grandioso e excelentíssimo Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso mantenedor e também o nosso Salvador. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Para todos sempre seja louvado. Que teu nome, ó Deus, venha a ser exaltado no céu e na terra para todos sempre. Aqui está um pouco dos teus filhos, para que o Senhor continue estendendo suas ricas bênçãos sobre a cada um deles. E a nossas famílias também, nossos filhos, ó Deus, o Senhor sabe que a educação é muito importante. A educação iniciou realmente com o Senhor, Pai. O Senhor é o maior instrutor de todos os tempos, Pai, na educação e em tudo que o ser humano precisar. Obrigado por tudo desde já, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, a educação, quando fala em educação, nós já pensamos logo no quê? Em filho, né? Em família, né? Não tem como não pensar. Não tem, é impossível, né? Porque, na verdade, a educação, ela vem da família, ela começa no lar. Começa com a família dentro do lar. E aqui fala família. E embaixo, o verso para memorizar, temos aqui, filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Provérbio 1,18. O sábio Salomão, né? Ele já começa dando as instruções, né? Não rejeite o ensinamento do pai, não despreze o ensinamento de sua mãe, né? Já começa uma instrução entre família aqui, filho, pai, mãe, né? Já inicia tudo isso. Alguém gostaria de falar sobre educação, como você educa seu filho, como educou, como pretende educar no futuro? Vocês falem de uma forma que você acha que
deve falar. Eu acho interessante a questão da educação, porque semana passada a gente falou bastante da questão dos professores. Aí hoje nós estamos falando praticamente do outro lado, do lado que talvez seja até mais importante, que é do lado de casa. E muitas vezes, tanto do lado bom quanto do lado ruim, na condição de filho falando, a gente acaba replicando muitas vezes mais as atitudes que a gente viu na nossa casa do que as atitudes que a gente aprende em escola ou em alguma instituição de ensino. E tem aquele ditado, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Só que os adultos, os pais principalmente, têm que ter essa sabedoria de entender que muitas vezes ensinam muito mais ou influenciam muito mais na criança do que as palavras. Principalmente ali quando está nos primeiros anos de idade, que a criança não tem um raciocínio tão maduro e replica muitas vezes as atitudes que vê do que aquilo que pede para que ele faça. Muito bem. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então, quando fala de educação, aqui, biblicamente, assim, eu levo lá para o início, lá para o Éden, né? Adão, ele era filho de Deus. Né? E ali você vê que quem deu as instruções para Adão? Não tinha ninguém para dar instrução, né? Tinha só ele, né? Então, quem foi que deu a instrução para ele? Deus, né? Deus deu a instrução para ele ali, para Adão, e depois Adão ali teve Eva, teve família, né? Teve Caim e Abel. Agora ele começa os filhos, né? Com a educação que Deus deu para ele, porque Deus ia conversar com ele no final do dia. E ali, a Bíblia não relata que educação que é, mas com certeza, se Deus é o pai da educação, ele jamais deixaria de educar o seu filho, né? E agora Adão começa a educar agora Caim e Abel, né? Criado ali no mesmo lar, nós já sabíamos o que ele queria dizer. Se tivesse dois conversando assim, nós não passávamos no meio, porque era a educação que eles deram, porque se você passasse no meio, atrapalhava a conversa e teria para eles uma falta de educação. Quem viveu isso sabe, né? Principalmente lá no Nordeste, né? Então, você vê que os pais ali, a família educando os filhos, né? E nós era submisso mesmo, entendeu? Quando ele olhava, pronto, nós já sabíamos o que ele queria dizer. Independente do olhar, nós já sabíamos que aquele olhar ainda ia mais além depois daquela conversa com quem ele estava conversando. Não era fácil, né? Então, hoje não é diferente, embora a educação hoje, eu costumo dizer que o mundo é uma escola a qual nós nunca se diplomará. O mundo é uma escola. Aqui, a primeira família, né? A primeira família, eu estou fazendo um resumo aqui em tudo. Agora eu levo aqui Maria. Por que Deus escolheu Maria para dar a luz ao Salvador? Né? Porque Maria, a Bíblia não descreve tanto assim, não descreve tanto dela, mas Maria, você vê que ela é uma pessoa, ela era educada, ela foi educada. Maria, ela teve uma educação tão plena que ela adorava tanto a Deus, de uma forma extrema, assim, dentro do limite, que ela foi uma mulher privilegiada, né? Aí teve o privilégio de dar à luz a um menino, a um Salvador do mundo, a Jesus Cristo. E você vê em Lucas 1 ali, Maria educando o filho dela, Jesus, né? Aí você volta lá para um também de Mateus, ali José também, passando as instruções, orientando, educando, né? Então podemos ver que hoje também a família, gente, abaixo de Deus aqui na terra é a família, é a estrutura, a família, instituída por Deus.
as famílias têm tantos problemas, dificuldades realmente, isso aí não tem dúvida, até a gente vê assim, mas nós não podemos deixar a família de lado, de jeito nenhum. A educação dos filhos. Só eu estou falando, preciso que alguém fale também um pouco. Muito bem. Às vezes a gente costuma ouvir aquele ditado que fala assim, é casa de pais, escola de filhos. E isso é uma realidade, porque assim, a escola, na realidade, onde você aprende a ler e escrever, ela vai se formar na vida profissional. Às vezes as pessoas confundem que lá é o lugar de você ser educado. O filho, ele é educado em casa. Então, assim, cada família tem um costume. E muitas vezes esses costumes são coisas boas, porque às vezes a minha família tem um costume que não é um costume muito bom para a sociedade, talvez, ou para outras pessoas. E muitas vezes a minha família tem um costume muito bom, que eu posso até servir de exemplo a outras famílias, outras pessoas, exemplo de pessoas. Só que, assim, existem crianças hoje, por exemplo, sobre a parte das crianças, que a educação está sendo de uma forma tão liberal, e no meio das pessoas, as crianças falam assim, não, eu te odeio, porque a mãe não fez a vontade do filho. Então, como que vai ser o caráter dessa criança quando ela crescer? Se o meu filho, ele fala isso comigo no meio das pessoas, e eu não posso isso, desde pequenininho, ele não vai me respeitar no futuro. Hoje, o que muito existe é isso. Por que hoje existe a agressão dos filhos aos pais? Porque talvez, né, a gente sabe que é ser humano, já tem a tendência de pecar, mas o filho que não respeita pai e mãe, jamais ele respeitará qualquer outro ser humano. Então, se a gente não tem uma base na família de conseguir educar o nosso filho para a sociedade ou para a vida cristã, ele não vai ser um tipo de pessoa, não vai ser um bom marido, não vai ser um bom pai, ele não é um bom filho. Então, por isso que é muito importante a nossa criança, que nós criarmos nossos filhos mediante os caminhos do Senhor. Né? Nem todos ainda têm o privilégio de fazer isso, de criar seus filhos no caminho do Senhor. Eu lembro de quando a Milena usa muito o meu exemplo, que ela está aí na frente, eu vou usar, né, o exemplo dela. Na igreja, ela era bem pequena. Passou um tempo para se batizar na igreja que ela frequenta, né? A minha família é de outra denominação, então ela veio chorando e falou assim, tia, mas eu não quero. Eu falei assim, Milena, ela é sua mãe, você deve respeitar ela. Então ela quer. Tudo que você já aprendeu, ninguém vai tirar da sua mente do seu coração que você já aprendeu. Ela se batizou, chorando, mas ela se batizou. E aí ela foi crescendo, a mãe dela, quando foi, você lembra, quando você foi na minha casa para pedir para a mãe dela para ela se batizar, que a mãe dela, como que a mãe dela fez, né? A mãe dela ficou de costas para você. E hoje, ela não desobedeceu a mãe dela, ela se batizou, permaneceu indo para a igreja quando a mãe dela deixava e indo para a igreja da mãe dela quando a mãe dela levava ela. Hoje, o exemplo, a mãe dela às vezes vem para a igreja. Né? Ela não bateu de frente com a mãe dela. Se ela tivesse tido um exemplo de, tipo assim, eu falasse para ela, Milena, não se batiza, você está aqui você está aprendendo, ela ia bater de frente com a mãe dela. Né? Então, eu não podia fazer isso, porque ela não ia deixar de ser a mãe dela jamais por ela estar aqui. Então, assim, o filho, ele, por maior que ele seja, 50, 100 anos, ele nunca vai deixar de ser um filho do pai. Deve respeito sempre pro pai. Tem o respeito pelo pais, a gente não vai ter respeito por ninguém, muito menos com o nosso Deus também. Então, a vida cristã, assim, levando os nossos filhos para o caminho de Deus, muito bem, vai ser uma mulher do bem, vai ser um ótimo pai de família e uma mãe de família. Muito bem, isso mesmo. Pode falar, Chico. É muito interessante essas questões da lição. Quando a gente pega a educação, a gente olha muito a Bíblia e busca lições espirituais para nós. Mas a gente dificilmente olha para a Bíblia e busca nela uma fonte de constituição de família ou uma fonte de educação para os filhos realmente. A gente vai mais em busca de solução para os problemas espirituais que nós temos. E quando a gente olha tudo isso que foi falado, a primeira instituição que foi constituída no mundo foi exatamente a família. Adão e Eva ali, e é aquilo que você falou. Deus era pai de Adão e Eva. E o que eu acho interessante, eu tenho apenas um filho, mas eu fico imaginando, tendo um segundo filho, eu fico olhando famílias com 2, 3 filhos. O pai, a mesma mãe, a mesma educação, mas filhos diferentes. Filhos com personalidades ou ações de formas diferentes.
mas você consegue identificar que, mesmo eles sendo diferentes, a educação que o pai deu para todos está enraizada neles ali. E aí, você falou da questão de Maria. Tinha muitas mulheres naquela época, mas muitas. Maria não foi escolhida assim, vai você. Maria foi escolhida assim, a dedo. Olharam todas aquelas mulheres e falaram, essa a mulher. Por quê? Porque sabia que, por mais que era o Filho de Deus, a educação e a forma que Maria ia aceitar, e toda a educação que Maria ia dar para ele ali também influenciaria no homem que ele se tornaria depois também. Então teria que ser uma mulher escolhida a Deus, uma mulher temente a Deus em cima disso. E um ponto que me preocupa hoje é aquilo que você falou no começo. Quando seus pais estavam conversando, você nem chegava perto, nós tinha todo um respeito e uma educação com as famílias. E hoje se perdeu isso. Só que assim, os pais de hoje somos nós. Então não foram os filhos que perderam, fomos nós. A educação que os nossos pais nos deram, ou estamos deixando de dar a educação que os nossos pais nos deram para os nossos filhos. Porque eles não perderam nada por acaso. Então não é assim, o problema é os nossos filhos. Não, o problema somos nós. Somos nós que temos que rever, assim, poxa, por que eu não estou educando meus filhos como meu pai me educou? Mas porque é muito severo. Mas a severidade ou o respeito que meu pai exigiu me transformou no homem que eu sou hoje. Pode falar, Dani. Essa questão de cuidar do filho, eu estava assistindo o estudo da lição ontem, a recapitulação, e o pastor Fernando Deus falou uma coisa muito interessante. Muitas vezes, principalmente grupo de jovens, casados, falam sobre filhos, hoje em dia é muito difícil ter um filho. No mundo que nós vivemos, mas filho não vem manual de instrução. Nós temos sim manual de instrução, a Bíblia. E eu acho que o que o Leandro disse tem muito com isso. Não é. Claro que nós, filhos, também temos uma grande parcela na questão do caráter. Mas e os nossos pais? Será que nossos pais têm, de fato, se mantido a criação naquilo que a Bíblia ensina? Ou será que pega um pouquinho da Bíblia, até mesmo os pais cristãos, mas vamos pegar um pouquinho, também isso daqui também pode ajudar, aquele conselho do escritor X, que talvez não tenha orientação cristã, também pode ajudar, e vai colocando numa criança várias culturas diferentes, sendo que a Bíblia por si só é um livro completo, é um guia completo para a instrução e para a criação de uma criança. Muito bem. Eu lembro que a minha mãe, pequena eu ainda sou, mas era criança, minha mãe me levava para a missa, né? Eu sentava do lado dela. E ai de mim, se eu me virasse assim e desse as costas para o padre. Ela me chamava a atenção ali, e quando saía dali, dava aquele puxavotezinho de orelha. Olha, eu falei para você isso, que ela dava as coordenadazinhas básicas, mas dava, quando ia para a missa. Não pode conversar, ficar em silêncio, e algumas coisas assim parecidas, né? E aí, às vezes, eu queria ficar de joelho assim, virar as costas para olhar para trás, aqueles bancos de madeira, e aí, depois, eu pagava o preço. Para você ver, era a educação que eles davam naquela época, o respeito que eles tinham, né, por isso aí, tudo, como eles foram criados, né? Você vê, um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Eu pego minha menina, eu não gosto de falar a respeito do meus filhos, eu gosto de falar no contexto geral. Eu pego minha menina ali em Santana, quando eu venho de Guarulhos, que ela vem de trabalho, e aí, às vezes ela vem conversando e às vezes não. Às vezes ela pega o celular e fica mexendo e fica sem falar nada. Mas ali ela está observando algo em mim. E aí tem um radarzinho aqui já chegando em Barueri, e o radarzinho só passa 40. E esse dia a mãe dela vinha do Jaraguá com ela e passou a mais. Ela falou, o meu pai não passa aqui a mais do que 40, mãe. E a senhora passou. Você vê que ela vem observando algo, entendeu? E se eu estou fazendo algo errado? Entendeu? Então, o pai é um exemplo. Ou seja,
Você tem que estar sempre numa conduta correta para que seus filhos vejam que você, está entendendo? Está dando um exemplo. Um exemplo. Aí quando às vezes não tem um menino lá que é de outra religião, fica perguntando algo para ela, aí ela chega, ela não pergunta para a mãe dela algo da Bíblia, só pergunta para mim. Mas por que ela pergunta para mim? Porque ela me vê lendo a Bíblia, ela me vê orando. Então, quer dizer, ela diz assim, se meu pai estuda a Bíblia, ele deve saber. Se meu pai ora, que ele tem uma comunhão com Deus. No mínimo isso, né? Então, você vê que o exemplo é uma forma muito grande de nós educar o filho com nossos exemplos. O exemplo, ele foi seguido na Bíblia. Adão, aquilo que você falou no começo, Caim, quando foi fazer a primeira oferta, quem ensinou ele a fazer a oferta? Os pais. Então, assim, o exemplo, ele vai seguindo. Se você pega a história dos patriarcas, acho que até ela falou, não importa se você tem 50, 60, 70 anos, ou a idade que você tiver, você tem que respeitar seu pai. Você pega o exemplo dos patriarcas em cima disso. Ou Abraão, com mais de 100 anos, Isaac obedecendo a Abraão em cima disso. Então, e sempre passou de geração e geração, não existia uma Bíblia. Era o exemplo. Era o sentar e falar. É assim, assim, assim que você vai fazer. O filho, ele podia errar, mas ele não podia dizer assim, eu não fui ensinado. Você vê o exemplo de Jacó. Jacó errou, mas ele nunca pôde dizer assim, eu não fui ensinado. E como ele próprio percebeu que ele errou? Porque ele olhou as ações que ele estava tendo com os ensinamentos que o pai dele deu. Ele fez assim, ele não tinha uma Bíblia. Ele não tinha um livro para olhar. Ele pegou, poxa, eu estou tendo esses ensinamentos, essas atitudes, mas não foi isso que meu pai me ensinou. Eu estou errado. E aí ele próprio descobriu que estava errado, voltou atrás em busca da verdade. Então, o exemplo é tudo. Exatamente. Sabe, uma coisa que está acontecendo assim, muito nas famílias, quando se reuniram, geralmente assim, no trabalho, no estudo, então são mais as partes da noite, né, que as pessoas se reúnem para ter a conversa, ou o que quer que seja, para se alimentarem juntos. Hoje em dia, isso já não existe muito, porque além do corre-corre da vida, às vezes tem pais que trabalham à noite, mães que trabalham de dia, filhos que estudam de dia ou de noite. Já tem essa parte, porque você precisa. E tem a outra parte, que é as redes sociais que está separando essas famílias dentro de casa. Elas estão dentro de casa, estão no quarto, porque eles estão muito ligados nas redes sociais, então eles estão dentro de casa. E com isso, eles perdem aquele contato que poderiam ter. Parece que eles estão em outra situação, não é a própria casa. Por quê? Essas coisas que é tão moderna e às vezes eles são tão úteis para nós, mas também se torna uma separação entre as famílias, as pessoas dentro da família e entre nós e Deus. Porque o tempo que eu gasto nas redes sociais, eu poderia estar em comunhão com Deus. Né? Então isso separa um pouco a família, às vezes a gente não tem tempo suficiente para dialogar dentro de casa. Né? Por causa que pequenas coisas está fazendo essa separação. Pode falar. Eu acho que um exemplo que a gente pode citar na Bíblia é o de Jó. Jó, ele era um exemplo para os filhos dele, e até hoje Jó, o testemunho de Jó é usado nas igrejas e nas histórias. Jó, ele fazia o sacrifício dele, mas também o sacrifício dos filhos dele. Os filhos de Jó não eram mais crianças, igual minha tia falou e o Leandro reforçou. Independente da idade, o filho continua sendo filho. E Jó, ele mesmo com os filhos já criados, como a gente diz hoje, quando os filhos iam para as festas, e muitas vezes eram festas de família, porque diz na nível 1, Jó oferecia o holocausto para os seus filhos, mostrando para eles o que eles deveriam fazer. Então, assim, acho que o exemplo é muito importante, independente da idade. O exemplo é muito grande. Exatamente. Pode falar, Zé. Interessante que aqui no final da lição, do domingo, mostra que, embora a mesma educação foi dada para os dois filhos, né? Mas tem um diferente do outro. Um aprendeu, né? Seguiu corretamente o que o pai orientou, né? Que era a forma de ofertar. Foi totalmente por aquele que ele achava, né? 2, 3 filhos que uma família tem, por mais que os pais dão a mesma educação, o mesmo ensinamento, o filho pode ter a opção de seguir o caminho diferente.
Infelizmente tem um caso de Abel, né? Caim, né? O Abel, além de desobedecer, ainda matou o próprio pai. Essa parte que o Zé falou, eu reforço, antes de eu ter meu filho, eu ficava observando isso. Eu talvez como pode? Filhos do mesmo pai, completamente diferente. E aí depois você vai vendo que é livre-arbítrio. São as escolhas. O pai ensina, mas o filho toma as decisões do caminho que ele tem a seguir. E a parte que a Fiel falou de comunicação, dentro da lição da comunicação, acho que é quarta ou quinta-feira, um dia falando só sobre comunicação em casa, na família mesmo, nós perdemos completamente isso. Completamente. Nós trabalhamos e chega em casa, é tanta coisa. Assim, você tem que se atualizar no Facebook, você tem que se atualizar no Instagram, você tem que se atualizar nisso, tem que se atualizar naquilo. Você tem que ficar por dentro que você esquece de se comunicar em família. Esquece de mostrar o que está acontecendo, de conversar, de ver o que está se passando. E nós analisamos, a estratégia do inimigo hoje é destruir famílias. Porque eu me coloco por mim. Eu já conversei isso com o Ronaldo muitas vezes. Você é convidado para pregar, você está pronto, você está estruturado, você passa uma semana inteira ali estudando, preparando um sermão, e de repente naquela semana, do nada surge uma briga em casa. Do nada. Isso tira toda a sua estrutura. Aquela simples briga que aconteceu em casa, ela tira completamente a sua estrutura e você já não é mais o mesmo. Ou seja, destruir uma família, destruir um homem, destruir uma mulher, destruir os filhos. Então a grande estratégia do inimigo era essa, destruir as nossas famílias para nos destruir completamente. A família aqui na Terra é a base de tudo, né? O alicerce, né? Entendeu? É a única continuação para o avanço em tudo, é a família. Por exemplo, de Adão, teve 2 filhos. Caim se demandou no mundo. Morreu, mas teve mais filhos, teve 7. Né? 7 ele foi um ótimo filho. Né? E ele educou a família, né? Segundo a Bíblia. Ele foi um grande. E às vezes eu tiro por mim assim, eu gosto muito de conversar em casa. Eu gosto muito. Até a minha filha diz, pai, eu não tenho bom humor que o senhor tem, então deixa eu quieto. Que ela é meio estressadinha. Gente, mas é muito bom você ter um diálogo com a família. A melhor coisa. Eu trago meu filho para trabalhar perto de mim só para nós ter aquele diálogo com ele. Porque ele é meio caladão e eu quero conversar com ele. E ultimamente ele está muito conversando comigo, puxando assunto e tudo. Eu acho isso uma maravilha na família. Quando se perde o diálogo na família, perdeu a educação, perdeu o sentido da família, gente. Perdeu o sentido da família. Porque o sentido da família ali é o diálogo, é o conversar. Igual no passado, todo mundo ia almoçar ou jantar, os filhos ali em volta da mesa. O pai ali, os filhos não sentavam naquele lugar. Se o pai não tivesse, ficava vazio, mas não sentava. Isso era educação. E nós estamos deixando se perder muitas coisas na educação, coisa dos valores, coisa de amanhã ou depois o seu filho ser um grande pai, né, um grande exemplo, né? Sua filha ser uma grande mãe. Eu falo para minha filha, quando você for arrumar um namorado, você primeiramente procure conhecer a família dele e como ele trata os pais. Procure isso. Eu sempre falo isso para ela. Sempre falo, nega, procure conhecer primeiro a família. É mais importante conhecer a família do que conhecer ele. Porque a família é quem vai dizer quem é a pessoa. Não é, eu não vou dizer quem sou eu. Não. Mas a minha família vai dizer quem eu sou. Minha família diz. Ela fala meus pontos positivos e fala meus pontos negativos. A minha família fala. Ela não esconde. Ela não esconde. Eu posso esconder, mas ela não. Minha família não esconde, não. Minha mãe mesmo, levei azulejo lá no final do ano, minha mãe falou meus pontos, tal, alguns pontos ela até não gostou, eu digo, filha, eu sou humano, não consigo ser perfeito, tá? Entendeu? Certo? E assim, gente, é muito bom o diálogo na família. Mas alguém quer falar aí? A lição mostra também que os melhores professores são os pais, os melhores. Por quê?
Hoje os pais mandam os filhos para a escola, não educam em casa. Chega lá, que o professor educa. Lá você não vai ver seu pai em casa, você acha que vai ver seu professor na escola. Aí depois, quando o filho vai lá, quer bater no professor, os pais ainda vão lá também, ainda dizer que o professor está errado, quer bater no professor, como nós vemos direto aí na televisão. Ou seja, os professores são agredidos pelos filhos, mal educados, e muitas vezes pelos pais ignorantes, porque os filhos chegam lá dizendo que o professor foi grosso com ele. Mas foi grosso de quê? Porque ele não teve a educação do pai em casa, ou teve e não obedeceu, e agora o professor paga duas vezes. Tem um aluno rebelde, ainda tem que apanhar do pai do aluno. Então, os melhores professores, primeiro, os principais, segunda lição, é o pai e a mãe, não é a escola. A escola é para aprender a ler e escrever. Mas quando o filho erra, o que eu faz alguma coisa errada? A sua mãe te deu educação, não, nunca paga o pai, né? Você fala assim, a sua mãe te deu educação, não? Então a culpa maior, assim, como eu sei que eu começo, você falou, né? De eu dar o dedo da mãe, porque a mãe te educa mais. Realmente, só a mãe leva a culpa. Mas é verdade. A mãe, ela tem um papel de educação. Embora não estou deixando o pai de lado. Mas pensa ali do lado do filho, né? O pai já tem uma tarefa mais puxada, tem que sair para trabalhar, tudo e tal. Então o maior tempo é com a mãe. E eu acho que tem uma educação bem mais educada que o pai, sinceramente. O pai vai dar razão. É interessante essa questão. Porque assim, se nós pegarmos o plano divino, ele criou homem e mulher. Cada um com sua função. Se você pegar os livros da igreja, a educação, ele deixa claro, a função da mãe é uma. Ela é carinhosa, ela é gentil, ela tem mais apego com a mãe, porque ela é mais carinhosa, mais gentil. A função do homem, ele traz o respeito, ele traz a autoridade, ele traz o exemplo. O maior exemplo não é a mãe.